Olá, seja muito bem-vindo. Nesta edição do programa Palavra Aberta, nós vamos falar sobre o projeto de lei que cria o piso salarial para os profissionais dos setores técnico e administrativo das escolas de educação básica. O relator da proposta na Comissão de Educação é o deputado Idilvan Alencar, do PDT do Ceará, que agora conversa com a gente. Deputado, seja muito bem-vindo ao programa. Para a gente começar, eu queria que o senhor explicasse para a gente o alcance desse projeto que cria esse piso salarial para as pessoas da educação básica. Quem pode ser beneficiado com esse piso? Obrigado, Marcelo. Bom, esse projeto é muito importante porque as escolas desse país têm professores, têm diretores e têm outros servidores que têm muita importância no processo educacional. Você tem a merendeira, tem o porteiro, tem o zelador, tem o motorista de ônibus, tem o vigilante, né? Tem a pessoa da limpeza, tem os técnicos que ficam na secretaria da escola, secretária escolar. Então, esse projeto, ele diz respeito a cerca de 1,5 milhão de profissionais. Nós temos aí uns 300 mil nas escolas estaduais e mais 1.200.000 nas escolas municipais desse país. Então, ele envolve muitas pessoas que são essenciais para que a gente tenha educação de qualidade, para que a gente possa ter aprendizado para jovem e criança desse país. Vale para escolas privadas também ou só públicas? Não, o piso diz respeito à escola pública, né? Escola pública, né? E exatamente isso. Por quê? Porque são categorias organizadas, são pessoas que estão numa luta constante e eles se consideram invisíveis, e são mesmo. Eles são invisíveis sob o aspecto de valorização profissional. Eles são muito importantes no dia a dia, mas nunca se pensou em quanto é que eles podem ganhar. Então você tem absurdos, né? Muitos ganham salário mínimo, né? Então um valor muito baixo e eles fazem um trabalho que é importante para a educação brasileira. O senhor disse que vai apresentar o relatório em breve. Analisando o relatório, a gente percebe que houve mudança nos valores. Havia um valor previsto, depois houve uma correção. Fala para a gente sobre esses valores do piso. Esse projeto é antigo, é de 2020, então tinha um valor que era R$ 2.164. Nós atualizamos esse valor e nós fizemos uma vinculação ao piso do magistério. Então, se o professor ganha R$ 4.400 como piso, então nós colocamos 75% desse valor, que dá aproximadamente ali 3.315. Isso foi uma emenda do deputado Rafael de Alagoas, que eu acatei, e que a categoria também está querendo. Nós fizemos um amplo debate, teve uma audiência pública com representantes de todo o país, gente de Rondônia, de Roraima, do Nordeste, do Rio, de São Paulo. Eles são bem organizados, bem atuantes nas redes sociais e estão muito atentos, né? E eles são muito claros, nós temos que acabar com essa invisibilidade. Chegou esse momento da gente olhar que a escola não é só professor, tem outros profissionais importantes. Nas nossas redes sociais, a gente percebe que esse projeto é um dos mais buscados, inclusive no site de procura da Câmara, esse projeto tem muito acesso. O senhor disse que ele tem impacto na vida de 1,5 milhão de pessoas, portanto, um projeto bastante abrangente aí que trata da educação básica pública, né? Toda vez que um projeto aqui na Câmara trata de questões financeiras, há pressões de variados setores ou tentativas de influência, vamos colocar dessa forma, de variados setores. Como é que o senhor está enfrentando aí essa equalização? Existem setores contrários a esse piso dos profissionais de educação básica? Como é que o senhor está equalizando isso com a vontade desses profissionais de serem também mais valorizados? Como é que está essa questão? Bom, aí vamos fazer um histórico. Eu fui vice-presidente da comissão do novo Fundeb, né? O projeto da Dorinha foi relatora. E no novo Fundeb, nós colocamos que 70% do recurso era para profissionais da educação. Antes era 60% para professores. Então nós já deixamos esse espaço para que isso acontecesse. Esses profissionais nunca foram vistos sob o aspecto de financiamento da educação pública. Não tinha dinheiro do Fundeb para pagar profissionais, era só professor. Então, quando nós aprovamos em 2020 o novo Fundeb, já deixamos espaço para que isso acontecesse. Então, são pessoas que historicamente nunca tiveram valorização nenhuma, e agora tem. Ou seja, não é um piso salarial que não tem fonte orçamentária, é diferente. Nós tínhamos pisos que foram aprovados aqui que têm uma série de problemas, nesse caso não. Os profissionais da educação, eles têm uma fonte de financiamento que é o novo Fundeb.
Então, assim, eu acho que isso minimiza, não tive problema nenhum até agora, até porque ninguém vai alegar, não vamos aprovar porque não tem fonte de financiamento, é um problema. Não, existe sim o Fundeb para pagar esses profissionais. E fica difícil algum parlamentar dizer assim, eu não vou, esse pessoal não merece valorização, tem que gastar o mínimo. Não é verdade, um motorista de ônibus, um segurança, uma merendeira, pessoa da secretaria, né, uma pessoa da limpeza. Então, estão dentro da escola, aí o professor tem um valor e eles ganham um salário mínimo. Então, por enquanto, eu não tive resistência, mas se tiver, vamos enfrentá-las. Certo. Toda vez que um projeto de lei mexe com o orçamento, ou seja, vai trazer algum tipo de impacto para o orçamento, a lei diz que é preciso prever a origem dos recursos. O senhor já fez uma análise sobre o tamanho do impacto financeiro orçamentário que esse aumento salarial, eu acredito que o salário vai chegar a 3.100, o senhor estava me dizendo anteriormente. 3.300. Por volta de 3.300, mais ou menos seria o piso desses profissionais nesse momento. O senhor chegou a fazer alguma análise de impacto financeiro orçamentário? Seria uma questão para outras comissões avaliarem? Como é que fica isso? Pois bem, esse projeto ele está na Comissão de Educação, que eu sou relator. Na sequência, ele vai para a Comissão do Serviço Público, vai para a Finanças e Tributação, e é lá que esse impacto vai acontecer, e depois CCJ. Então, a tramitação é essas 4 comissões. A gente quer votar o mais rápido possível na primeira comissão, mas assim, eu já deixo muito claro que no projeto aponta a fonte de financiamento. O Fundeb aumentou sim, o Fundeb aumentou, vai aumentar até 2026. Como é que foi esse aumento? A União só dava 10% do Fundeb, ela vai passar para 23%. Educação é uma área que tem que ser prioridade nesse país e que tem que ter novas fontes orçamentárias. Eu também fico pensando, a gente fala em hidrogênio verde, energia eólica, então tem que ter sempre mais recursos para a educação, porque nós ainda temos muita tarefa a cumprir nesse país. É só ver o Plano Nacional de Educação que está aí com as metas, 80% não andaram, não tiveram progresso, não foram cumpridas. Deputado, o senhor é o relator da matéria, então, trocando em miúdos para quem está em casa, o senhor foi o deputado escolhido para analisar o projeto de lei que foi apresentado pela deputada Rose Modesto, PSDB do Mato Grosso do Sul, e o senhor vai apresentar para a comissão um parecer, um texto, em que o senhor vai recomendar ou pedir para que esse projeto não avance. O senhor já externou que vai apresentar um relatório favorável a estas pessoas. O senhor já iniciou negociação com os pares a respeito do texto para garantir que esse texto seja aprovado sem resistência? Sim, eu já fiz uma audiência pública, estavam presentes vários deputados, né? Eu vi quem tinha apresentado emendas já acatei, né? Estou acatando dentro do possível. E assim, eu tenho um histórico ligado à educação, né? Fui secretário de Educação do Ceará por um período de quase 10 anos, presidente do FNDE por 1 ano e 2 meses, então assim, eu tenho um histórico ligado à educação. Sou coautor da lei do Fundeb, então assim, essa negociação é permanente nas pautas da educação. O mandato parlamentar eu fui reeleito, ele está em defesa de educação, de professor, de servidor, de estudante, então esse é meu dia a dia no Congresso Nacional, né? Fazer com que as pessoas entendam que a educação não se faz sem financiamento, né? Sem aporte de recursos, sem valorizar as pessoas. Por quê? Porque pessoas, o fundamento da educação está nas pessoas, é no professor e no servidor. Então, essa negociação já está em curso, mas vamos ampliar. Deputado, nosso programa está chegando ao final. Eu quero agradecer ao senhor pela presença, sempre destacando que educação é um tema importantíssimo, não podemos deixá-lo de lado. Então, quero abrir a bancada aqui do programa Palavra Aberta para que o senhor possa sempre se sentir à vontade de vir discutir com a gente essas questões tão relevantes para o país. Muito obrigado por participar do programa. Eu que agradeço a oportunidade e vamos aprovar esse projeto, que é importante para o Brasil, é importante para a jovem, para a criança e para o país. Boa sorte, então, Obrigado. Deputado. Eu conversei com o deputado Idilvan Alencar, do PDT do Ceará, sobre o piso salarial dos profissionais técnicos e administrativos da educação básica. Se você quiser compartilhar esta entrevista, basta acessar a página da Câmara dos Deputados na internet ou procurar pelo nosso canal no YouTube. Siga também as nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.